Alcolumbre, né, que virou réu pela quarta vara federal de Porto Alegre, né, numa ação movida aí pelo advogado o Rafael Severino Gama, sob acusação de contratação de 6 funcionárias fantasmas no seu gabinete, visando a prática aí chamada de rachadinha, não é? A devolução de parte do dinheiro para o próprio gabinete do senador. Todas foram exoneradas do gabinete antes de Alcolumbre ser substituído por Rodrigo Pacheco na presidência do Senado, Zaidan. Pois é, há o caso do Alcolumbre, que é um caso esquisitíssimo, e há, obviamente, o fenômeno rachadinha nas assembleias, nas câmaras municipais, na Câmara dos Deputados, no Senado. É uma praga e é roubo. É roubo. Mas primeiro aí o caso do Alcolumbre. Claro, tornar-se réu não significa ser considerado culpado. Ele não pode ser tratado como culpado, mas o juiz em Porto Alegre, na quarta vara federal, entendeu que havia elementos suficientes para que o ex-presidente do Senado fosse elevado à condição de réu. Interessante que o Alcolumbre, ele é senador pelo Amapá, não há qualquer relação direta com o Rio Grande do Sul. As funcionárias contratadas, aquelas que inclusive confirmaram nessas investigações que foram vítimas desse esquema, são todas ali de cidades satélites de Brasília, mas a ação foi movida em Porto Alegre. Aí há sempre aquela questão de foro adequado, ou seja, ele é senador e, portanto, tem direito a foro no Supremo Tribunal Federal. Há a questão também, quando é na Justiça Federal, ainda na primeira instância, de aquilo ser tratado na vara adequada. Então, pode haver um entendimento em recurso, é claro que haverá recurso, para que a questão seja levada para Brasília, onde tudo teria acontecido. Mas chama a atenção, Danilo, Ana e todo mundo que está acompanhando a gente na Bandeirantes, que esse caso não é recentíssimo. Não é que veio à tona há um mês. Isso já havia estourado há muito tempo. E o Supremo deveria ter tratado do assunto, afinal de contas, ele é senador e tem foro privilegiado. Só que um funcionário do gabinete do Alcolumbre assumiu toda a responsabilidade. Exatamente livrando a cara do Alcolumbre. E isso foi placidamente aceito. Agora, o caso, eu disse que ele é esquisitíssimo, né? Porque quando você pega a série de depoimentos que essas mulheres prestaram, e é bom lembrar que, conforme a denúncia acolhida pelo juiz Luiz Clóvis Nunes Braga, foi indicado por sorteio. O senador, que agora vira réu, quando presidiu o Senado, contratou, isso aqui no período de 2019 a 2021, 6 funcionárias, todas solteiras e desempregadas, sem dinheiro no banco, sem dinheiro na carteira, sem dinheiro em casa, com dificuldades, desempregadas, morando ali em regiões bem mais pobres do Distrito Federal, nos arredores de Brasília e em cidades vizinhas já do estado de Goiás, fora do Distrito Federal. E, de repente, essas 6 mulheres, desempregadas, sem dinheiro, aflitas, procurando emprego, são procuradas e o presidente do Senado da República teria oferecido salários que variavam de 4 mil a 14 mil reais. As denúncias são de que o Alcolumbre teria desviado um total de 2 milhões de reais naqueles 2 anos. 2 milhões de reais.
Agora, quando a gente observa aqui os depoimentos, eu não vou nem falar o sobrenome, mas os depoimentos da Érica, da Marina, da Larissa, da Jéssica, da Lilian e da Adriana, todas residentes em Lusiânia, próxima a Brasília, e a Érica, moradora de Guará, que é no Distrito Federal, e as outras em Lusiânia, foram contratadas em cargo de comissão para assessorar o senador em seu gabinete no Senado. Detalhe, sem necessidade de bater ponto diário. Mas no fim do mês, vinham os descontos. Mas não é um desconto, olha, vê 10% aqui, porque tem de pagar não sei o quê. Não, 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 não. De acordo com o depoimento delas, quem as contratou ficava com 90% do salário. E uma delas chegou a dizer que ouviu do Alcolumbre a seguinte frase: eu só preciso do seu nome, do seu CPF. E aí uma segunda frase: você me ajuda e eu te ajudo. Ele ajuda como? A mulher desempregada passa a ter um salário. No contrato, de 4 a 14 mil reais. Algumas delas 4, outras 14. Só que 90%, então, uma delas ficava ali com R$ 1.400 de 14 mil. Outras ficavam com R$ 400 de 4 mil. E o resto? O resto ia para alguém no gabinete. Elas dizem que era para o Alcolumbre. Aí o assessor depois falou, não, eu que fiz essa parada toda, e ainda conseguiu ali um acordo para aquele cumprimento alternativo, né, de penalidade, sem prisão, sem nada. E o Supremo, tá tudo bem, viva o Alcolumbre. Agora o caso é reaberto, só que num juízo de primeira instância e em Porto Alegre, que não é o local da residência, da moradia do Alcolumbre, ele é do Amapá, e nem o lugar onde as coisas teriam acontecido, ou seja, no Distrito Federal. Então, provavelmente haverá uma ação para retirar o caso de Porto Alegre. E sendo o Alcolumbre, para que seja remetido ao Supremo Tribunal Federal outra vez, porque ele tem foro privilegiado. E aí, insisto, ele é réu. Réu não é culpado ainda. Pode ser absolvido, pode ser condenado. Se condenado, aí oficialmente ele será considerado culpado e receberá a condenação. Se absolvido, será considerado inocente. Às vezes o sujeito nem é inocente, mas é considerado oficialmente por falta de provas, uma série de coisas. Às vezes ele é inocente e é considerado culpado. Isso acontece. Mas quem dá a palavra final é o judiciário. O noticiário não pode tratá-lo como culpado. Mas também não pode ignorar os depoimentos dessas mulheres e o fato de que, se um assessor assumiu tudo, tudo desaparece. Esse é o caso do Alcolumbre. Agora, Danilo, a gente tem de observar que essa prática disseminada pelo país é claramente uma ação ilegal, desonesta e configura roubo de dinheiro público, de dinheiro do povo. Por quê? Porque se ele está pagando ele próprio, do próprio bolso ali, os salários, então tudo bem, problema dele. Quanto que ele vai pagar, quanto que elas vão receber. Aí ele só contrataria pessoas das quais, de fato, ele fosse precisar. Agora, com dinheiro público, ele pode contratar uma porção de gente. Se o sujeito é ali da mesa diretora, ele tem facilmente ali, se ele quiser, 30 assessores. E todo mundo recebe dinheiro que é do povo. Esse dinheiro não sai do bolso do senador. E nem do salário dele,
Não é descontado do salário deles, isso é a parte. É a parte. Então, o povo já paga o apartamento onde o cara fica, ou a casa, quando ele era presidente do Senado, aquele casão ao lado da casa do presidente da Câmara, né? E mansões ali na região do lago. E além disso, você tem o povo pagando combustível, pagando viagem, pagando terno, pagando até livro, né? Os caras têm auxílio livro, a pagamento de creche para quem tem criança ainda pequena e tal. O povo paga tudo para os caras. E paga também seus assessores. Se os assessores trabalham, perfeito. Você precisa de gente nos gabinetes. O ideal, já dissemos aqui várias vezes, é que tivéssemos um corpo técnico de assessores. Porque eles precisam de assessores jurídicos e tal. Tem cara lá que não sabe escrever um projeto. Ele não tem a menor ideia de como se escreve um projeto, de como se apresenta um projeto. Não tem a menor ideia. Ele precisa de assessores. E você poderia ter um corpo técnico, digamos, 10 assessores para cada 100 deputados. Ou 50 deputados. Qualquer coisa seria economia. Ou 20 assessores para os 81 senadores. Mas todos pagos, aí sim, com o dinheiro do povo, mas contratados e trabalhando. Não é para o sujeito arrumar uma boquinha pro assessor, pro correligionário, pro parente, pro cabo eleitoral. Não é para isso. Porque alguém do partido pediu. Não é para isso. Mas é isso que acontece. Até aí, você tem apenas situações em que se configura nepotismo, em que se configura compadrio, em que se configura uso do dinheiro público para ajudar um aliado, esse tipo de coisa. Agora, nesse caso da rachadinha, é roubo. Porque oficialmente aquele dinheiro, que é público, que é do povo, está indo para assessores. Só que o parlamentar faz o quê? Alguns parlamentares fazem o quê? Eles dão ali 10%, 20% e ficam com o resto. 30% ficam com o resto. Eles passam a usufruir sem direito daquele dinheiro, como se fosse parte do salário deles. Mas o dinheiro é destinado ao pagamento de assessores. É roubo. E aí você pega ali pessoas desesperadas, sem emprego, como era o caso dessas mulheres. Ó, vocês vão. Todas elas manifestaram arrependimento, e tanto que resolveram falar. Mas basicamente era o seguinte: ó, vocês não precisam bater ponto, não precisa fazer nada, tá bom? Vocês fazem de conta que trabalham. E eu vou pagar aqui uma merrequinha para vocês, porém, oficialmente, vocês vão ganhar. Algumas vão ganhar 4, outras vão ganhar 14 mil reais. Só que quem ganha 14 vai ficar com 1.400, o resto é meu. Se foi feito pelo assessor, o Alcolumbre tem de cuidar melhor do seu gabinete, não pode ter assessores assim. E se foi feito pelo senador, é crime. Houve aquele caso denunciado lá do Flávio Bolsonaro, na Assembleia do Rio de Janeiro. Isso veio a público, veio à tona em 2018. 4 anos depois. O judiciário brasileiro ainda não respondeu. É culpado, é inocente. Pode dizer, é inocente, pode chegar à conclusão, depois do julgamento corrido, ó, é inocente. Denúncia falsa, não aconteceu, ou não há provas, é inocente. Ou então é culpado. De fato participou de um esquema de rachadinha. Mas deem alguma resposta. E não há resposta. 4 anos depois. E não foi só o Flávio Bolsonaro, foi quase que uma parte da maioria esmagadora ali da Assembleia, inclusive o siciliano, que preside a Assembleia, candidato a Senado do Rio de Janeiro, também foi denunciado. Qual a resposta? São culpados, são inocentes, o que aconteceu? Então o ideal era que tivéssemos
em cada Câmara Municipal, em cada Assembleia Legislativa, em cada Câmara desse país e, claro, na Câmara Federal e no Senado, um corpo técnico de assessores que atenderia esse corpo a todos os parlamentares, mas não sendo empregado de nenhum deles, trabalhando para o funcionamento daquela casa legislativa. Mas como eles podem contratar à vontade, até determinado número, até determinado nível de gasto, você abre portas para esse tipo de coisa. Isso é roubo. E os caras ganham bem. O parlamentar ganha bem. Salário bom. Mas aí, quando aparece a oportunidade da desonestidade, do ganho ilícito, há os que dizem não, de jeito nenhum, não faço isso. Mas há os que dizem, opa, que bela chance, hein? Que mamatinha para ganhar esse dinheiro. Então eu preciso descobrir. Ele pode ser inocente. Tomara seja inocente. Tomara seja inocente. Mas isso deve ser dito pela justiça. Ele é inocente. E se for culpado, ele é culpado. Agora, o que não pode é... Ano passa outro ano, vem mais um ano, vai-se embora, vem mais um, e não há resposta do judiciário. Lamentável, realmente, tomara, dessa vez, esclareçam se há ou não há culpa do senador, Danilo.